Sejam bem-vindos ao meu segundo vídeo de estágio Ensino Fundamental no formato extensão. É um mini curso História da África Pré-Colonial. Helena Aparecida Cioli Sobral, RU 2086368. Estou cursando segunda licenciatura em História na Uninter, orientador Júlio Rolim Machado Santos, polo da Uninter de Biúna, São Paulo. Começando. África. A África é muito mais que seca, fome, combates, campos de minas, conflito e narcotráfico. Isso é o que diz Emílio Sard Neto, no livro dele, História e Historiografia da África. Realmente, assim como é o berço das civilizações, é o berço da humanidade e das civilizações, que ele já coloca isso no vídeo anterior, também as pessoas sempre veem a África somente assim, doenças, fome, ou então é selva, né? Ou é só desertos ou somente selvas. Estou falando tudo isso por quê? Porque quando a gente pensa no país que eu vou falar, a gente já pensa na fome, na seca. Vamos ver um pouco mais sobre esse país. Vai ser o Império de Aksum, ou Axum também era chamado assim, que é na atual Etiópia. Na Etiópia, lá só tem fome, vamos ver direitinho. E também a origem do Império de Axum é os cuxitas da Núbia, exatamente. Vocês lembram que os cuxitas, aliás, esses passaram a ser chamados assim por causa da invasão dos egípcios, mas depois os egípcios foram embora, a Núbia se livrou deles, né? O Egito não aceitou bem isso, mas naquela coisa, né? Na pata fica com o Egito, a Núbia ficou em paz lá com o resto dos territórios, só que o deserto avançou. E nessa ocasião, muitas pessoas lá de Kush, essa linhagem dos Aksumitas, fugiram não, foram procurar outros territórios. E eles chegaram nessa região da Etiópia, começaram o Império de Aksum. Lá também não é somente seca e fome, pessoal. É onde foi encontrado os vestígios do mais antigo ser humano, o esqueleto denominado Lucy, que tem 3,2 milhões de anos, quer dizer, 3 milhões e 200 mil anos. Foi descoberto na Etiópia em 1974, quando o país já era uma república, tinha deixado de ser um império, tudo isso. Aí por que Lucy? Por causa de uma música dos Beatles que estava tocando na aula. Descobriram, aí batizaram de Lucy. Aquela Lucy on the Sky with Diamonds, Lucy no céu com diamantes. A pronúncia de inglês é péssima. Um pouquinho aqui. A história deles, a história antiga, porque a Etiópia só se tornou uma república a partir de 1964. Até lá ela era um império, tá? O Império Etíope, da dinastia de Aksum, foi chamado primeiro Império de Aksum, Império de Axum, Império Etíope. E eles têm esse livro, o Quebra-Nagast, livro da Glória dos Reis, foi escrito no século XIV. Mesmo tendo sido escrito no século XIV, eu acho que foi compilado, porque eles já tinham as regras dali, da religião, de quem podia ser imperador, quem não podia, tinha essas coisas, reconhecer a soberania, né? Tudo isso. Mas, nesse livro, se conta a linhagem dos primeiros imperadores etíopes. Eles falam que em 950 a.C., o imperador etíope Melenic era o filho do rei Salomão e da rainha de Sabá. Portanto, os etíopes, eles afirmam a ligação deles com o Antigo Testamento, que também tem uma certa ligação com o cristianismo, com Jesus Cristo, já que Salomão fazia parte da casa de Davi, né, filho de Davi, e um dos ancestrais de Cristo, por parte de pai, José. Se fica nessa genealogia, né? Aqui. Evangelho de Mateus, vocês veem aqui, né? Que fala em Jesus Cristo como filho de Davi, tá? O filho de Abraão. Mas, na verdade, aí eles vêm pondo toda a genealogia. Deixa eu só pegar o ponteiro, que fica melhor para mostrar.
Aqui fala, o rei Davi gerou Salomão, aqui foi mulher de Urias, tudo isso, aí vem vindo, são várias gerações, né? 14 gerações aqui, a gente vai pulando. Aí Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então, assim, o pai humano, a linhagem humana dele seria ligada a Salomão, claro, né? E os etíopes alegam que eles também têm essa ligação com Salomão, só que com a rainha de Sabá. Vocês, quem conhece a história e a Bíblia, já sabe que foi uma bela confusão, mas gerou filhos e o imperador. Por isso que 1000 anos antes do cristianismo, o povo etíope, ou axumita, adotou o judaísmo. Lembre-se que a linhagem de Jesus é judeus, eles são um povo judaico, ou hebreus também. E eles, por causa dessa ligação com Salomão, eles já assumiam o judaísmo. Mais tarde, eles também reconheceram o cristianismo. Eles alegam até hoje ser a base da religião cristã. O país é cristão. Tem, tem outras religiões, assim, convive, a gente vai ver até uma convivência secular em harmonia, é interessante, mas a base deles, a religião mesmo para eles, é a cristã. Aí a gente vai fazer uma coisinha. Vocês lembram no livro do Favelli, que eu falo que no século VIII depois de Cristo, haviam documentos que sugeriam relações diplomáticas e comerciais conflituosas, né? Entre os núbios e os egípcios, né? Na ocasião, os núbios já estavam convertidos ao cristianismo, a cruz da Igreja Ortodoxa Etíope, porque eles já estavam muito ligados ao povo etíope. Eles tinham raízes lá, aliás, né? Porque os cuxitas eram núbios, certo? Conforme o deserto avançou sobre Kerma, que também era chamado pelos egípcios de Cush, eles foram procurando outros lugares. Nem todos voltaram ao nomadismo, com camelos e tudo. Muitos foram para outra região ali, se mantiveram como núbios, mas convertidos ao cristianismo. E o Egito lá, Mulano, que queria mandar neles, né? Legal isso, né? O Egito nunca sossegou. E também outra coisa que se diz, que é uma lenda entre os etíopes, até hoje, vocês podem ver que essa foto é bem atual, é que a Arca de Jerusalém foi a Arca da Aliança, sabe? Onde estão os 10 mandamentos, aquilo. Alguém está pensando no filme Indiana Jones? Alguém mais antigo aí já, meu tempo, pode lembrar. Indiana Jones, Caçadores da Arca Perdida, aquela arca lá. Eles alegam que a arca foi trazida de Jerusalém para Axom pelo filho de Salomão. E está guardada até hoje, mas ninguém pode vê-la porque é uma relíquia sagrada. Aqui o historiador da arte, que a gente acompanha aí nos Reinos Perdidos da África, o Gus Castle Hayford, ele está olhando o lugar lá, mas isso ele não conseguiu. Ele conseguiu audiências com muita gente, é importante e tudo, mas ir lá para ver se está mesmo, se tem mesmo a arca lá, ele conseguiu. Tem muitas representações, né? Só que faz parte até um desenho do Quebra-Nagás, a Arca da Aliança sendo exportada de Jerusalém para Aksum, atual Etiópia. Não há evidências, mas a crença é extraordinariamente forte entre o povo etíope até os nossos dias. Eles ainda acreditam nisso lá. É aquela história. Quando tem fé, não precisa nem da prova. Para eles, a arca está lá. Eles têm essa ligação com o Antigo Testamento, com a casa da família de Jesus, os ancestrais de Jesus Cristo, com o judaísmo e com o cristianismo. Agora, ali perto daquele lugar onde supõe-se que a arca está guardada, tem vestígios também de um edifício construído pelo rei Ezana, em Aksum, no século III depois de Cristo. Ele foi o primeiro soberano, no século III, foi o primeiro soberano etíope a se converter ao cristianismo, certo? Eles já tinham aceitado o judaísmo, mas
ainda estavam, acho que estudando, né, tudo aquilo, e resolveram se converter ao cristianismo. O povo todo se converteu. Os vestígios ali do que era o castelo dele, a igreja, os templos, né? E aqui é a evidência das conversões, da conversão, tanto do soberano quanto do povo, porque lá se via muito. Lá, fé, religião, história, o império, o imperador, a figura do imperador, estão sempre muito interligados. As evidências estão aqui, nas moedas cunhadas no período. Aqui é um símbolo pré-cristão, a lua crescente, o sol aqui no centro. Aqui já é um símbolo cristão, que é a cruz. Isso daí são evidências da conversão ao cristianismo. Então, eles seguiram o judaísmo. Aqui não aparece a estrela de Davi, mas a gente vai ver bastante ela também. Mas a cruz é bem frequente nas construções do povo axumita e aponta também uma economia monetária. Ele já não era naquela base de trocar ouro por marfim, nada disso. Eles já tinham moedas, já havia cunhavam-se moedas para realizar comércio. E nessas moedas, a gente vê um pouquinho da história. E tem as lápides dos imperadores, imperadores etíopes, ou axumitas, são do século II e III depois de Cristo, essas que ainda estão lá, né? São os maiores blocos de pedra do mundo antigo. E as pirâmides do Egito? Nem se compara. A maior e mais alta pesa 500 toneladas e mede mais de 30 metros de altura. Você imagina só uma figura dessas aqui? 500 toneladas. Imaginem isso, 30 metros de altura. Acho que eles eram arquitetos extraordinários, tem que admitir. Outra evidência também do cristianismo na região é o mosteiro de Debridamo, construído no século VI pelo imperador Gebre Mesquel, sendo que até hoje é ocupado por monges cristãos. Ele, na ocasião, ele chegava a ter 1000 monges, hoje em dia tem cerca de 300. Ainda tem gente lá. É a única ocupação cristã antiga, é a mais antiga do mundo. Então, vai daqui, né, bonitinho o mosteiro. Ele fica aqui no alto, isso aqui. Como é que eles construíram lá? Fizeram uma rampa. O imperador mandou fazer uma rampa. Aí, tá, fez o mosteiro, tirou a rampa para chegar lá só escalando mesmo, com cordas, tudo, é uma coisa emocionante. É uma profissão, é um ato de fé para subir naquele lugar ou para descer. Então, pode ter aqui as luzes, é um lugar do cristianismo. Agora vamos ver a cidade de Gondar, que foi a cidade etíope, que no século XVII contava com mais de 60 mil habitantes. Ela se tornou a capital durante o governo do imperador Facílides. Esse Facílides devia ser um diplomata e tanto, porque na época os portugueses, apesar da Etiópia ser uma região cercada de montanhas, o que dificultava para eles chegarem lá, espoliarem tudo, escravizarem o povo para mandar para as Américas, né? Trabalho escravo, eles tentaram. E o que o Facílides fez? Ele conseguiu uma aliança entre os cristãos, que eu já disse que lá era basicamente cristão, e os muçulmanos, eles viviam juntos lá. Se vocês perceberem que isso, na questão do Sudão, lá tem a religião oficial ela é muçulmana, mas tem resquícios do cristianismo. Aqui já é o contrário, aqui é basicamente cristão, tem muçulmanos também. E eles estavam todos, eles se uniram contra um inimigo comum. Eles já viviam em paz, mas ninguém ia morrer um pelo outro. Mas aí eles resolveram se unir. O Facílides conseguiu isso. Puseram os portugueses para correr, mataram os jesuítas iam lá, não, mas nós também somos cristãos, a cruz, tudo. Só que queria dizer para eles como é que ia ser a religião católica, queriam forçar eles a se converterem ao catolicismo. Eles são cristãos, tem a igreja ortodoxa etíope
é o cristianismo, mas eles não queriam o catolicismo, certo? O cristianismo se divide, vocês sabem disso até hoje. Tem os evangélicos, que nada mais é que os protestantes, e mesmo entre esses tem anglicanos, tudo aquilo, né? Aquela alegria geral, mas, no caso aqui, foram os católicos lá, e ou corria ou morria, né? E a Etiópia se manteve livre. Aqui as construções lá em Gondar. Esse castelo aqui, né, vocês devem estar pensando assim, nossa, eu já vi isso em livros, em gravuras sobre a Idade Média na Europa. Mas ele fala de lugares muito parecidos em Gana, Marrocos, em Tunis, quer dizer, na África, construções assim na África. Talvez com alguma influência da Europa, sim. Ou talvez eles tenham influenciado, porque ia muitos mercadores europeus na região, conheciam lá, não acontecia nada com eles, não queriam invadir, podia ir lá sossegado. Então, existe essa semelhança na arquitetura. Agora, uma coisa que você vê com frequência nas construções lá, fora a cruz, é a estrela de Davi, que é a forma do imperador se conectar com a linhagem de Salomão. Salomão era judeu, a estrela de Davi é um símbolo judeu até hoje. Então, as construções lá sempre tem a estrela de Davi, e a cruz também, em muitas delas depois, as que foram sendo construídas depois também, a cruz. Só que aquela parte que eu já falei, que sobre as construções, o historiador Gus Kastel-Reifer encontrou na arquitetura evidências de outras culturas além da hebraica. Então, talvez houvesse alguma influência estrangeira lá mais do que o Facilides gostaria, né? Tem as ameias, faz portuguesa, cúpulas orientais. É bom lembrar que o Dr. Kastel-Reifer é um historiador da arte. Então, ele observa muitos vestígios do passado na arte, certo? Por isso que muitas vezes aqui a gente vai falando disso, as ruínas, a construção, a arquitetura, isso tudo envolve a arte. Um historiador da arte que entende bastante, geralmente, da arquitetura. No caso dele, como ele foi estudar, ele passou mais tempo estudando a África, mas ele conhece as outras, ele fez essas comparações. Aí a gente fica pensando de onde veio, quem foi para aquele lado, né? Mas, tá bom aí. Outra é a igreja, ainda está bem conservada, né? Porque essa foto é dessa década, da última década. Foi construída pelo sucessor de Facilides, o imperador Yazeu. O nome é ótimo. Né? Encontramos pinturas cristãs que não são vistas em mais nenhuma igreja do mundo. Exatamente, né? Pai, Filho, Espírito Santo, aqui Jesus Cristo, a Santíssima Trindade é representada dessa maneira. Tem os santos num cavalo, você já pode imaginar quem deve ser, né? Jorge, aí só faltou um dragãozinho básico ali, né? Aqui tem os anjos. Ó. Ah, mas eles não estão loirinho de asinha, não, não. Estamos falando da religião cristã na África, uma religião muito antiga. A Europa ainda estava começando a aprender sobre o cristianismo, quando eles já estavam construindo já tinham adotado o cristianismo. Agora eu vou falar um pouquinho de Lalibela, o fundador da cidade de mesmo nome. Lalibela significa as abelhas o obedecem, já que, segundo a lenda, um enxame de abelhas pousou sobre o corpo do rei em seu nascimento, sem causar um dano sequer. Ele não tinha alergia, né? Aliás, isso, lembrem-se dessa parte das abelhas, porque eu acho impressionante como o povo etíope deve ter uma resistência fora do comum à picada de abelhas. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Aqui as construções do Lalibela. A cruz, vocês estão vendo esses muros altos, mas todo lugar lá, a cruz. Lalibela, ele fundou uma cidade, ela recebeu o mesmo nome dele, né, Lalibela, e ele sempre estava com o símbolo do judaísmo e o símbolo do cristianismo.
Ele afirmava sempre a sua ligação com Salomão em construções repletas do símbolo judaico, o Davi, que a gente já viu em outros, aqui não está aparecendo, cristãos, a cruz, conforme as descobertas do historiador e arqueólogo François Xavier Fauvel. Inclusive, no livro O Rinoceronte de Ouro, do Fauvel, vocês podem encontrar fotos bem atuais, assim, das construções, né, da Libela, que tem os edifícios, muitas vezes são igrejas também, e eles não foram assim, não foi chegar num lugar e construir a igreja, não, escavou para construir. Impressionante. Quer dizer, é mais fácil você... mas tem que fazer o alicerce? Não, eles não fizeram os alicerces, eles escavaram em volta, tiraram toda essa terra aqui em volta e foram moldando o edifício com detalhes, janelas, portas, pátios. Se a gente olhar aqui, peraí, agora o vídeo aqui travou. Ó, aqui vocês veem os muros aqui. É porque está abaixo muito do solo. Exatamente. Um símbolo sempre cristão. Mas, com toda essa grandeza, o Quebra-Nagast, lembra do livro que conta a história do Império Etíope, ligando sempre ao judaísmo e ao cristianismo, ele diz que Lalibela era de uma dinastia rival da dinastia de Salomão. Quer dizer, ele tentava sempre se afirmar. Não, olha, eu sou dessa religião, eu coloco a estrela de Davi nos edifícios, eu coloco a cruz, eu sou sim ligado a Salomão, tudo, e ele, inclusive, o corpo foi coberto por abelhas, ele não sofreu nenhum dano, machucaram ele, então quer dizer que havia essa ligação, porque lá as abelhas são sagradas, o mel é extremamente importante na cultura deles, mas mesmo assim o Quebra-Nagast sempre vai, já foi escrito, e eles, pelo jeito, não têm vontade nenhuma de editar, né? Ele era de uma dinastia rival da dinastia de Salomão, tá? Pessoal animado, né? Aqui os edifícios do Lalibela. Olha o detalhe nesse, olha o formato do edifício. Pessoas olhando aqui de cima, por aí vocês podem ter uma ideia de trabalho. Mas ele fez vários? Foram vários, não foi um só, não. Tá bom? Ele sempre se dedicou a deixar para a posteridade. Havia umas lendas também de que ele fazia... Ele ergueu não, escavou todos esses edifícios em poucos dias. Não foi assim, né? Porque levou muito tempo, mas ele afirmava isso. Ele gostava mesmo de se ligar cada vez mais ao divino. Da mesma maneira que o povo etíope também gosta. Gosta não, eles acreditam firmemente que a Arca da Aliança, onde estão os 10 mandamentos que Deus pegou a Moisés, estão lá guardados, né, no lugar sagrado entre eles. Será? E aqui a presença do passado. Mesmo sendo uma república, desde 1974, o culto religioso ainda é feito em guês, que é uma mistura entre o árabe e o hebreu, é uma língua bem antiga. E eles se concentram, os fiéis, na entrada de uma caverna onde existem milhares de colmeias. Sabe o que eu falei sobre a resistência extraordinária deles aplicada de abelha? Porque eu não consegui tirar a foto ali, porque só vê as abelhas ali. Eu fiquei em pânico, eu já sentia as picadas só de olhar aquilo. Mas eles entram lá dentro das cavernas, né, que tem as entradas, coletam mel, fazem uma bebida, o TEG, T-E-J, com o TEG, né, com esse mel, que é semelhante ao vinho sacramental, sabe, na missa, que tem o vinho, que é o sangue de Cristo. Então, para eles, o mel é uma ligação com o divino, por isso que eu falei aquilo do Lalibela. Ele afirmava o direito dele divino de ser imperador, porque ele tinha uma ligação com a religião, com a dinastia, ele ficava naquilo de que seus
As abelhas não faziam mal a ele, é porque ele era o imperador da linhagem de Salomão. Mas, como eu disse, o Quebra-Nagás não aceitou isso. Outra coisa interessante nessas fotos, que são de recentes, o sacerdote está rezando a missa, aqui lendo o livro inglês, idioma diferente, esse, e as pessoas reunidas aqui em volta. Isso lembra o que para vocês? E quem pegar ali no Novo Testamento, Sermão na Montanha, Jesus, então se vê que até a forma deles de expressar, de realizarem o culto, eles lembram bastante o Novo Testamento, assim como eles têm a ligação com o Antigo Testamento, na Estrela de Davi, a linhagem de Salomão, a Arca da Aliança, eles também se ligam muito ao cristianismo, porque a igreja deles tem o símbolo da cruz. Lalibela fez um edifício, em formato de cruz, vocês viram por cima, e a forma mesmo de rezar, de ficar nas orações, é também uma cruz. Eles eram extremamente ligados a todo esse ritual, a essa presença da religião neles. Mas, eu falo, era errado, ainda é. Lá é uma república, eles declararam a queda do império, foi entre eles o negócio ali, não estavam mais gostando, uma parte já queria acabar com tudo de império. Então, desde 1974, que eles já são uma república, não existe mais os imperadores, mas ainda eles são ligados à Igreja Ortodoxa Etíope, né, igreja cristã. O líder da igreja lá, ele tem uma influência muito forte no Estado, mesmo não sendo mais um império, porque as pessoas, vocês veem que elas se reúnem ali. É uma região que nós vemos sempre na televisão, conflitos, fome, seca, tudo, mas essa parte da Etiópia, não, tem árvores aqui também verdejantes, e geralmente nós só vemos uma parte da África, aquela parte que é fome, é combates, é o narcotráfico, ou então vamos lembrar da escravização do povo de lá, sempre achando que é tudo igual, não é. Vocês podem ver, esse é um povo que não foi escravizado, porque a região, eles são cercados de montanhas, e em torno nas cavernas dessas montanhas, existem milhares de colmeias que ninguém sabe como foram para lá, mas elas foram, tá? Criaram suas colmeias, os sacerdotes é que entram lá, retiram mel, tudo, e não acontece nada com eles, é impressionante, né? Então, a religião deles considera o mel sagrado, acreditam que pode curar muitas doenças, né, uma parte das doenças, tudo, as crenças que eles têm, vinculadas, é claro, ao cristianismo, que eles se consideram a base da igreja cristã. Então, é isso. Gostaram? Por favor, não deem um like no vídeo para me ajudar a validar meu estágio, fazer um comentário, tá bom? Obrigada, até o próximo vídeo.